Imagine uma fronteira, a mais sagrada e protegida de todo o universo conhecido. Não é uma linha no mapa ou um muro de pedra, mas uma barreira biológica, delicada e poderosa, que guarda o centro do nosso ser. É a barbeta hematoencefálica, a muralha que protege nosso cérebro, o santuário de nossas memórias, sonhos e de quem nós somos. Por séculos, acreditamos que essa fortaleza era impenetrável, um guardião silencioso contra as impurezas do mundo. Mas uma descoberta recente abalou essa certeza fundamental. Em um silêncio assustador, algo conseguiu atravessar. Partículas minúsculas, invisíveis a olho nu, foram encontradas onde jamais deveriam estar. Dentro do tecido cerebral humano. São os microplásticos. Uma palavra que antes pertencia a discussões sobre oceanos e vida marinha, agora ecoa nos corredores da neurologia e da consciência humana. Essa não é uma história de ficção científica, é a nossa realidade. Desdobrando-se agora, uma revelação que nos força a fazer uma pergunta desconfortável. Se o nosso lixo pode alcançar o centro de nossos pensamentos, o que isso significa para o futuro da nossa própria mente? Para entender a gravidade dessa descoberta, precisamos viajar no tempo, de volta a uma era de otimismo e inovação. Em meados do século XX, o plástico surgiu como um material milagroso, leve, durável, moldável e barato. Ele prometia um futuro de conveniência e progresso. Garrafas, embalagens, brinquedos, roupas, componentes de carros e aviões. O plástico construiu o mundo moderno ao nosso redor. Era o símbolo de uma nova era, onde a engenhosidade humana parecia não ter limites. Nós abraçamos esse material com entusiasmo sem precedentes, sem jamais imaginar as consequências a longo prazo. O que acontece com todo esse plástico quando o descartamos? Ele não desaparece magicamente. Ele se fragmenta, sob a ação do sol, da água e do vento. Cada objeto de plástico que já foi produzido se quebra em pedaços cada vez menores. Garrafas se transformam em fragmentos, sacolas se desfazem em fibras, e assim por diante. Esses fragmentos, menores que um grão de arroz, são os microplásticos, e eles estão por toda parte. Eles flutuam no ar que respiramos, estão na água que bebemos, seja da torneira ou engarrafada. Foram encontrados no sal de cozinha, no mel, no peixe que comemos, das praias mais remotas aos picos das montanhas mais altas, do Ártico à Antártida. Não há lugar na Terra livre de sua presença. São a assinatura invisível da nossa civilização, uma herança duradoura que deixamos para o planeta. Por muito tempo, a preocupação dos cientistas se concentrou nos ecossistemas. Vimos imagens de animais marinhos confundindo plástico com comida, um alerta visual e doloroso sobre o impacto da nossa poluição. Mas a jornada dos microplásticos não termina nos oceanos ou no solo. Ela continua, de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Através da cadeia alimentar, eles sobem, acumulando-se nos tecidos dos seres vivos. E nós, no topo dessa cadeia, não estamos imunes. Estudos já haviam confirmado a presença de microplásticos em vários órgãos humanos, no sangue, nos pulmões, no fígado e até na placenta, a estrutura que nutre a vida antes mesmo do nascimento. Cada descoberta era um passo a mais em território desconhecido, um sinal de que a poluição que criamos está, literalmente, se tornando parte de nós. Mas o cérebro era diferente. O cérebro, com sua barreira protetora, deveria ser o último refúgio, um cofre biológico seguro. A ideia de que partículas plásticas pudessem violar essa defesa parecia improvável, quase impossível. Agora, em um estudo pioneiro, cientistas analisaram amostras de tecido cerebral e o que encontraram foi chocante. Lá estavam eles: polietileno, o plástico de sacolas e garrafas; polipropileno, usado em embalagens de alimentos e peças de carro; partículas minúsculas, mas inconfundivelmente artificiais, alojadas no complexo tecido que gera nossos pensamentos e emoções. A descoberta foi recebida com um misto de espanto e apreensão na comunidade científica. Como eles chegaram lá? A hipótese mais provável é que as partículas menores, chamadas de nanoplásticos, sejam tão pequenas que conseguem enganar os mecanismos de defesa do corpo. Viajando pela corrente sanguínea, elas podem ter atravessado a barreira hematoencefálica, como um navio fantasma passando por uma muralha na calada da noite. Outra via possível é através do nervo olfativo, partículas inaladas que viajam diretamente do nariz para o cérebro. A simples presença dessas partículas já é alarmante, pois prova que a poluição moderna alcançou o nível mais íntimo e profundo do nosso corpo. Mas a grande questão que paira no ar, a pergunta que mantém cientistas acordados à noite, é: o que eles fazem lá dentro? No momento, a resposta sincera é: não sabemos ao certo. A pesquisa está em sua infância, mas as possibilidades são profundamente perturbadoras. O cérebro é um ecossistema eletroquímico de uma delicadeza extrema. A presença de um corpo estranho, uma partícula plástica inerte, poderia desencadear uma resposta inflamatória crônica. A inflamação no cérebro, conhecida como neuroinflamação, já está associada a uma série de doenças neurológicas devastadoras, como Alzheimer e Parkinson. Poderiam os microplásticos atuar como um gatilho ou um acelerador para esses processos degenerativos? Outra preocupação é que esses plásticos não são apenas partículas inertes. Eles são como esponjas químicas. Durante sua jornada pelo meio ambiente, eles absorvem toxinas, como pesticidas e metais pesados. Ao entrar no cérebro, eles poderiam liberar essa carga tóxica diretamente no tecido neural, causando danos celulares
que ainda não podemos medir. Pense no cérebro como uma orquestra sinfônica. Cada neurônio é um músico, cada sinapse é uma nota. Tudo funciona em perfeita harmonia para criar a música da consciência. Agora, imagine que pequenos objetos estranhos começam a aparecer no palco. Eles podem atrapalhar um violinista, abafar o som de um violoncelo, criar uma dissonância sutil, mas crescente. No início, a música pode continuar, mas com o tempo, a harmonia se desfaz. A melodia da nossa mente pode ser interrompida. Essa metáfora nos ajuda a visualizar o risco potencial. Não se trata de um dano agudo e imediato, mas de um processo lento e silencioso, uma erosão gradual da nossa saúde neurológica, cujos efeitos podem levar décadas para se manifestar. E isso nos coloca diante de um dilema assustador. Estamos todos participando de um experimento global não autorizado, e ninguém sabe qual será o resultado final. Essa descoberta transcende a ciência e toca o âmago da nossa experiência humana. O que significa viver em um mundo onde não podemos mais confiar na pureza do ar que respiramos, da água que bebemos, e agora, nem mesmo na integridade do nosso próprio cérebro. A linha entre o nosso corpo e o mundo exterior está se tornando cada vez mais turva. A poluição que externalizamos por tanto tempo está voltando para casa, para o lugar mais íntimo que existe. É um espelho brutal que reflete as consequências das nossas escolhas coletivas. Por décadas, priorizamos a conveniência, o crescimento a qualquer custo, o descartável. Construímos uma civilização baseada em um material que nunca desaparece de verdade. E agora, as partículas fantasmas desse progresso assombram o santuário da nossa consciência. Mas esta não é uma história sobre o fim do mundo. É um chamado de despertar, um dos mais urgentes que já recebemos. A presença de microplásticos no cérebro não é uma sentença de morte, mas sim um sinal de alerta definitivo. É a natureza, e o nosso próprio corpo, nos dizendo que o caminho que seguimos é insustentável. A solução não é simples. Não podemos simplesmente remover os microplásticos que já estão em toda parte. A resposta exige uma mudança profunda na nossa forma de pensar e de viver. Precisamos repensar radicalmente nossa relação com o plástico, reduzir nosso consumo, reutilizar o que já temos, investir massivamente em reciclagem eficaz e, o mais importante, inovar. Precisamos de novos materiais, biodegradáveis e seguros. Precisamos de uma economia circular, onde o lixo de hoje não se torne a doença de amanhã. A tecnologia que nos trouxe o problema do plástico também pode nos trazer a solução. A ciência que revelou essa ameaça invisível é a mesma que pode nos guiar para um futuro mais limpo. Mas a ciência e a tecnologia sozinhas não são suficientes. A mudança precisa vir de cada um de nós. Nas escolhas que fazemos no supermercado, na pressão que exercemos sobre as empresas para que adotem embalagens sustentáveis, na exigência de políticas governamentais que protejam nossa saúde e o meio ambiente, cada pequena ação, somada a milhões de outras, cria a onda de mudança necessária. O futuro não está escrito em pedra ou em plástico. Ele está sendo moldado agora, por nossas decisões e nossas omissões. A descoberta de microplásticos no cérebro humano é um ponto de virada. Um momento para olharmos para o espelho e decidirmos que tipo de ancestrais queremos ser. Talvez, daqui a 100 anos, as futuras gerações olharão para este momento, não como o início do fim, mas como o início de uma grande correção de rumo. O momento em que a humanidade despertou para a profunda conexão entre a saúde do planeta e a saúde da nossa própria mente. O momento em que entendemos que proteger a natureza não é um ato de altruísmo, mas o mais fundamental ato de autopreservação. O lixo que produzimos não apenas polui o mundo lá fora, ele está redefinindo o mundo aqui dentro. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário.